Vamos lá. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o Dia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas. É um dia em que não se tem muito o que comemorar. Como nós sabemos, elas vêm de longe, de grandes batalhas, e neste momento de pandemia, principalmente, nós perdemos mais de 2 milhões de postos de trabalho para essas mulheres. Nós compreendemos e sabemos que a maioria dessas mulheres são mulheres negras, porque trabalhadora doméstica vem de um histórico tremendo e terrível, que é do regime escravocrata, na qual explorava esta mão de obra que, qualificada em seus países de origem, se tornaram escravas no nosso país. Então, nós vemos esses empregos sumirem e essas mulheres batalharem desde então. Nós tivemos, nessa situação da pandemia, um momento terrível para as trabalhadoras domésticas. Vulneráveis que são, diante do desemprego, não tiveram, como alguns segmentos de categorias profissionais, o direito de ter prioridades no auxílio emergencial e muito menos a prioridade na qual nós estamos buscando para que elas possam serem vacinadas. E por quê? Nós conhecemos essa história desde 1942, quando da CLT elas ficaram de fora, não foram reconhecidas como uma categoria profissional. Em 1972, elas começam a ser ali identificadas como trabalhadoras, com alguns direitos. Mas só em 1988, elas foram reconhecidas na nova Constituição Brasileira como uma profissional. Uma profissional que tem dedicado seus dias de vida a criar nossos filhos, a limpar nossas casas, a cuidar alguns dos jardins, outros a sair com os nossos animais para o passeio, para ter uma dedicação. E nós sabemos que era muito importante que a Lei 150, que amplia totalmente e dar a ela o real atendimento nos seus direitos, foi altamente prejudicada também pela reforma trabalhista. E nós reconhecemos que ainda hoje no nosso país, muitas dessas mulheres e também homens estão trabalhando dentro de um sistema e vivem como um trabalho similar ao trabalho escravo. E nesta data, nós temos que lembrar de que são trabalhadoras, essencialmente trabalhadoras que, além de cuidarem de nós, elas têm poucos direitos e, nesta pandemia, estão sendo altamente prejudicadas. Nós estamos assistindo elas doentes, elas estamos assistindo algumas que, até como nós vimos e previmos, que não são consideradas e avisadas e são contaminadas no seu local de trabalho e elas vão para casa, pura e simplesmente mandam para casa, porque não tem assistência, porque muitas dessas trabalhadoras ainda, seus empregadores não lhes dão os direitos devidos. Como nós podemos festejar e comemorar uma data dessa? Que elas continuam cada vez mais vulneráveis, ampliando cada vez mais a sua miséria, a sua tristeza e os abusos cometidos a essas mulheres. Mulheres que trabalham de sol a sol, mulheres que às vezes estão em um emprego do qual
não sabe nem o número, nem a rua em que está trabalhando, porque elas vivem encarceradas. Essa é uma notícia que nós estamos assistindo no Brasil ainda nos jornais. É uma realidade que nós devemos enfrentar. Então é importante que neste momento todos nós possamos apoiar a nossa bancada feminina, que tem um sentimento grande em fazer com que essas trabalhadoras tenham a sua prioridade na vacina, que essas trabalhadoras tenham o reconhecimento em que precisam ter cumprida a lei que lá está em sua defesa, do seu tempo de trabalho, do seu 13º, da sua carteira assinada, do seu direito à previdência. Nós estamos falando de um contingente de mulheres que nós temos nesse país que há séculos e séculos vem trabalhando em condições precárias. Conversando hoje com a FENATRAD, nós vimos que aquela trabalhadora que cuidava naquele dia do animal doméstico e que deixou o seu filho para que a empregadora pudesse dar uma olhada. Nós sabemos da história do Miguel Otávio. Em que deu essa situação? Faleceu essa criança, e essa criança falecida, até hoje, não sabemos o que aconteceu com sua mãe, qual é a situação da sua mãe, se foi feita justiça, ainda que a vida daquele menino não a tivéssemos mais. Também é preciso identificar que no estado do Rio de Janeiro, a primeira vítima do Covid-19 foi uma trabalhadora doméstica, cujo empregadores, vindo da Itália, a contaminou e ela continuou trabalhando e ela não sabia, e quando ela conseguiu entender o que estava acontecendo com ela, já não dava mais tempo de qualquer tipo de cuidado e ela morreu. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, apesar de serem mais de 6 milhões de trabalhadoras, em meio a essa pandemia, nós estamos vendo que elas estão deixando de serem incluídas em várias modalidades, em vários auxílios que nós consideramos essenciais para este momento. E tem mais, é de nossa responsabilidade garantir que essas trabalhadoras tenham o que nós já identificamos como seus direitos. Porque algumas dessas trabalhadoras ainda se queixam, e a FENATRAD sabe disso. A FENATRAD é a nossa Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que está conosco trabalhando para que consigamos que esses direitos que elas estão buscando nesse momento, que é o auxílio emergencial, que é também a priorizar a estar com as suas vacinas em dia, é para a sua proteção, é para a proteção da sua família e para a proteção também dos seus empregadores. Essas mulheres saem de madrugadas, elas tomam um transporte lotado, cheio, elas chegam já no trabalho com algumas delas sem nenhuma condição de segurança. Sequer um álcool em gel tem para colocar, para que elas possam usar, para que o seu empregador possa sentir também seguro. É diante disto que nós fazemos o apelo, que possam atender não somente a FENATRAD, mas essas trabalhadoras, essas mulheres que já vêm de longo tempo trabalhando, para que verdadeiramente nós possamos comemorar pós-pandemia de que elas continuaram vivas, porque elas foram asseguradas a elas todos os direitos dos demais trabalhadores e que elas cuidem realmente de nossas casas e nós possamos cuidar delas. É muito importante e nós estamos convidando também para que no dia 10 possamos, nesse grande seminário, senhores e senhoras
parlamentares, não é uma questão só das mulheres, é uma questão nossa, da Câmara dos Deputados. Venham conosco no dia 10 para o